Olá, estamos começando mais um podcast Pod Zoada. Hoje a gente vai conversar com a nossa amiga, nossa irmã, Edilma Cartacho, ela que é assistente social, mãe religiosa, uma mulher de fibra, uma mulher conhecida aqui em Campina Grande, né? E a gente vai estar conversando, batendo um papo sobre vários temas nessa noite, né? E já quero pedir a ela para que se apresente, converse com o pessoal, né? A gente está aqui sempre gravando no podcast várias pessoas, né? Pessoas da área política, pessoas vendedores, pessoas, várias classes de pessoas, né, que vêm aqui conversar conosco, trocar uma ideia. E hoje nós estamos aqui com a Edilma Cartacho, ela é assistente social, como a gente falou. Edilma, boa noite, minha amiga. Boa noite, pastor. É um prazer, uma alegria estar aqui, né, ser convidada, estar aqui com vocês para bater esse papo, né, nesse Pod Zoada, num mundo tão cheio de podcasts, É né? verdade. Então, ser convidada, estar aqui para partilhar conhecimentos, partilhar vida, porque as pessoas às vezes fazem do podcast um show e na verdade nem deve ser. A verdade deve ser uma conversa, um colóquio Isso, onde a gente possa partilhar vidas, né? isso, verdade. Então, eu sou a Edilma, como ele falou, sou assistente social da prefeitura do município, sou lotada na educação, tenho mais de 20 anos nesse setor na educação, mas de formada eu tenho mais de 30 anos, sou casada, tenho 2 filhos, 2 meninos, né? Um de 30 e um de 21, um é piloto de aviação, Coisa piloto de boa, avião pequenos, né? E também agrícola, e o outro está fazendo odonto. E coisa assim eu vou boa. levando. Edilma, você como assistente social, nada melhor do que a gente falar de sociedade, né? Nessa noite, Uhum. aqui no podcast, nessa gravação que vai ao ar toda quarta-feira às 10 horas. A gente está lançando no canal do Pod Zoada. E algo bem interessante, né, que a gente vive hoje, que é a questão dos tempos passados para os tempos de hoje, né? Que a gente vê Uhum. que na internet rola muito isso, né? Muita gente Verdade. com saudade, nostalgia, né, como a gente chama. Nostalgia, A é. gente chama que é a saudade dos velhos tempos, da infância, do tempo. Então aqui, os tempos de hoje com o passado de ontem, o comportamento da sociedade hoje, o que é que você acha como assistente social, o que mudou, né, da década de 80, 90 para hoje em dia? Bom, pastor, a mudança é praticamente radical. O mundo virou, não é como se fosse o Polo Norte passou para o Polo Sul. Né? E isso causou, de certa forma, um caos na nossa sociedade. Não estou falando aqui, gente, da evolução tecnológica, não estou falando aqui das conquistas da tecnocracia que a gente vive. Eu estou falando aqui, a pergunta foi feita sobre as mudanças sociais. Tivemos avanços? Sim, tivemos avanços na sociedade. Mas enquanto seres humanos, nós estamos perdidos. A sociedade está completamente perdida. Os antigos diziam assim, que um dia a roda grande vai passar dentro da pequena. E É é bíblico, isso, né? e é isso que a gente está vivendo agora, né? Porque antes nós tínhamos um contexto familiar valorizado, a família Isso. era valorizada, e é na família onde você aprende os valores, onde você aprende os princípios. A família é o teu primeiro grupo social. Grupo social. Se esse grupo social está esfacelado, que não foi esfacelado acidentalmente, ele foi programado, isso houve uma programação para que houvesse a desvalorização da família, incluindo as leis. A última lei foi terrível, não sei dizer mais ou menos, eu não sei dizer, né, nem mais ou menos, não sei dizer qual a lei, mas esteve em votação onde a mulher, a esposa, ela não é mais a herdeira principal, não é mais, né? Nossa. O que você construiu com o teu marido, ele vai ser herdado, se tiver filhos, para os filhos, se não para os pais dele, a mesma coisa da mulher. Então, mulheres, se vocês não sabem disso, por favor, se orientem, tomem um chá de bússola, porque não somos mais nem os companheiros. Meu Deus. Então, essas leis, elas vão fazer o quê com relação ao desejo de casar? Eu não vou me casar. Para quê?
Se eu não vou, o que eu vou construir não vai ficar para mim? Ou seja, tudo gira para destruir Para a base destruir a base familiar. familiar. Para destruir a base familiar. Eu não sei como anda, mas estava para ser no Senado e, se eu não me engano, já foi, sim, votada e foi aprovada essa lei tão absurda. Eu entrei em contato por e-mail com alguns senadores que eu conheço, né, pedindo para que eles avaliassem o grau de consequências que isso teria para a família. Aí o que é que as pessoas que defendem isso falam? Não, é para evitar que as mulheres novinhas casem com os idosos e tomem os bens. Bom, então que isso tem uma restrição, tá ali. Para essas pessoas, uma pessoa de idade, Isso. né? Mas imagine, já tinha acontecido a questão da pensão. Antigamente, quando nós nos casávamos, se o noivo ou a noiva infartasse depois do casamento, assim, morreu, você ficava com a pensão. Isso. Né? Hoje não. Hoje tem um prazo. Hoje tem um prazo, tem uma idade, tem um tempo de casamento. E a gente sabe assim, pastor, para você casar, você precisa, quem casa quer, casa. Então, eu tô com meu namorado, sou jovem, os dois se juntam, dois trabalhadores, e vamos montar a nossa casa. Então, esse casal, mesmo que ele não faça uma grande festa, ele já entra numa vida de casal com dívida conjunta. Vão pagar, alguma coisa ficou para poder montar esta casa. E se acontece alguma coisa, o apartamento, vamos supor, você comprou o apartamento lá, como é que vai pagar esse apartamento? Se alguém morrer, você não vai ter a pensão. Como teríamos no passado, 100% e por tempo até você. Então, a partir daquele ponto ali se torna já uma destruição daquilo, tanto da morte como da lembrança, de tudo que aquela pessoa, né, que não foi planejado. Claro, óbvio, não foi planejado. Não foi planejado. É bem complicado, né? Então, as leis, eu tenho percebido que elas estão circundando o matrimônio para que ele seja destruído, para que ele não tenha interesses. Mas... E a gente vê essa questão da família, é um ataque também, sim, diretamente às crianças também, o começo de tudo, que a criança é o começo de tudo, não é isso? E pegando esse gancho dessa questão familiar, de casamento, as crianças hoje são muito afetadas através do quê? Da nossa música. Antigamente a gente tinha, né, mais em evidência um Tom Jobim, né, a gente tinha um Djavan, né, um Roberto Carlos, enfim, uma música que tinha uma letra, né? E a gente vê hoje as crianças com a música altamente depravada, coisa que não edifica, né? E a gente vê tudo isso também dentro dessa sociedade que começa uma destruição, desvalorizando a família e o casamento, não é isso? Exatamente. A música, ela existe desde que o homem vive em grupos, né? Em tribos, já existia isso daí. A gente vê o povo de Israel, é um povo extremamente feliz em danças, em festas, eles são festivos, né? Então, assim, tudo girava em torno de música, as festas de casamento eram vários dias, né? A nossa sociedade, o planeta, as pessoas vivem, qualquer tribo ela tem suas festas, mas o que nós temos visto é uma destruição da família, uma desvalorização do matrimônio, a desvalorização da vida, porque hoje, se eu estiver numa praia andando e pisar num ovo de tartaruga, é crime inafiançável. Mas se matar um ser humano no ventre da mãe, vai virar lei. É direito. Eles dizem que é direito. Ora, se eu não permito que um ser humano tenha o direito de nascer, o direito a vir ao mundo, quais os demais direitos que eu posso lutar? Nenhum, porque o principal é o direito à vida. A vida, com certeza. Né? O direito à vida é o mais importante. Lógico, a gente sabe que existem N problemas. Né? Não é fácil para uma mãe que foi violentada levar uma gravidez até o fim. Não é fácil. Essa mulher ela não precisa de feminista.
Ela precisa de femininas, mulheres femininas que a apoiem, Isso. que a orientem. Concordo. Entendeu? E que façam com que este período seja menos sofrido. E que ou ela dê para adoção, né? Mas que seja possibilitada a essa mãe ouvir o coração dessa criança antes, né, dela tomar a decisão do aborto, porque geralmente é proibido, elas não têm acesso a isso, né? É ouvir o coração dessa criança, ela ter um apoio, uma rede de apoio para ela, porque as feministas, me desculpem, minhas amigas, minhas queridas, mas vocês não apoiam essas mulheres. Vocês defendem que elas abortem, mas vocês não dão suporte, né? Eu tenho experiências com abortos, 3 tipos de abortos. Eu tenho experiência, pastor. Eu tenho experiência bem próximo de mim, família, que fez o aborto porque adquiriu a rubéola. E foi uma pressão muito grande em cima dessa pessoa para que ela abortasse, né? Ela abortou e emocionalmente ela nunca se recuperou. Nunca, nunca, nunca se recuperou. Eu tenho experiência de aborto meu natural. Primeiro filho, perdi, 2 meses, a criança parou de se desenvolver e fiquei 1 mês com a criança. Eu digo criança porque nenhuma mulher que foi fecundada, o óvulo foi fecundado, ela vai parir uma vaca. Ela vai parir um ser humano. Isso. Entendeu? Não importa se foi aquele momento da fecundação, Deus colocou, a alma colocou a vida. Dali não vai sair um cachorro, dali não vai sair um porco, dali não vai sair uma vaca, vai sair um ser humano. Então, é humano desde a concepção, né? Então, eu passei por esse aborto natural e não tenho trauma. Por quê? Porque foi natural. Natural. Né? Diferente dessa outra pessoa que até hoje carrega essa dor na alma de ter feito isso. E tive a experiência de, no meu próprio casamento, ter acontecido um adultério, não tenho problema de falar, já superado, não tenho problema de falar, a pessoa engravidar e eu ir falar com esta pessoa para que ela não tirasse a criança. Muito forte, viu? Muito forte, foi muito difícil. E eu disse para Deus, pastor, eu disse, Senhor, manda os teus anjos ao meu redor. Porque a minha vontade não era aquela. Humanamente falando, era diferente. Difícil demais. Difícil, mas eu passei uma noite rezando e pedi a Deus, coloca palavras na minha boca para que eu fale. Fui lá, conversei com a pessoa e no final eles fizeram lá o aborto, mas a minha parte, minha consciência está tranquila. Eu fiz a minha parte. Desse sangue eu não tenho nas minhas mãos, né? Então, quando se diz que um ovo de tartaruga é mais importante do que um feto no ventre de uma mãe, essa sociedade está totalmente perdida. Concordo plenamente. É bem difícil, né? Uma situação, uma controvérsia, né? Não tem como comparar, não é? Eu creio que é importante também preservar a natureza, mas comparar o ser humano, tudo aquilo que Deus fez, que Deus criou e levar um ponto desse, né? É bem não é nem, complicado. Não é nem comparar, é colocar a tartaruga, a importância, né? Colocar a tartaruga, colocar o tatu, colocar a ave acima do ser humano. Porque nós humanos somos a obra-prima da criação de Deus. Nós somos os últimos a sermos criados. Mas os últimos que receberam de Deus a imagem e a semelhança dele. Nenhum outro tem. E ele diz, tudo que está aqui
submetei-a. Deus mandou que o homem, a humanidade, quando eu falo aqui homem, as feministas não morram, eu estou falando humanidade, tá? A humanidade submeter a natureza para o seu bem. Isso. Né? Com a responsabilidade, lógico, de cuidar. Aqui eu não estou defendendo queimada, aqui eu não estou defendendo desmatamento, aqui eu não estou defendendo poluição de rios, não. Eu estou dizendo aqui que a ordem que foi dada foi que a natureza deve ser submetida ao homem. E não o homem Deus falou, né? Deus falou. Crescer e dominar. Crescer e dominar. Se alguém tiver algum problema, vá resolver com Deus. É verdade. Eu concordo plenamente com o que você está falando aí. E a base de Deus, ele sempre deixou o homem no comando. Né? O homem que eu falo é a humanidade. Né? E a gente vê tanta coisa. Uma vez eu tive um incidente, né? O cara vinha na moto e bateu no cavalo, né? E o cavalo caiu e o cara da moto também. Incrível que pareça, acho que tinha umas 20 pessoas no local, umas 15 foram socorrer o cavalo e deixaram o rapaz lá. E o rapaz não foi culpado de atropelar o cavalo, né? E fica lá o bichinho do cavalo, não sei o que. Gente, aqui tem um ser humano, cara. Cadê? Quem ligou aqui pro SAMU? Alguém aqui já deu um telefonema, já ligou pro SAMU, já chamou os paramédicos, enfim, né? E a gente vê como é forte essa questão, né? É bem complicada essa questão. Vamos para outro tema aqui. Vamos sim. Vamos dar uma puxada aqui para a política. Eita, desmantelo. Vamos falar um pouco sobre política. A visão política, eu creio que, né, e conheço um pouco a Edilma, a visão política, esquerda ou direita? Bem sincera. Direita. Vamos falar um pouco sobre política, o cenário político hoje, como é que tá, como é que... A gente não vai aqui, a gente não é disso também, a direita ela é bem educada, bem tranquila, né? A gente não vai ofender ninguém, mas não? O que é certo, eu sou assim. O que tá certo, tá certo, tá errado, tá errado. Certo, né? Como a gente puxou esse tema também, da questão do aborto, não concordo, né? Eu creio que Dilma também. E a política hoje, a visão política hoje, o que está acontecendo nesse cenário hoje, o que... Olha, fala pra gente aí, Dilma. Tem um político italiano já falecido, Gino Giordani, que ele dizia assim, que a política era para ser usada como o ato supremo dentro da sociedade da caridade cristã. Por quê? Porque um político, eu posso fazer atos de amor ao próximo como cristã, é Dilma cidadã. Mas um político ele pode fazer atos coletivos que abranja toda uma sociedade, né? Então, quando as pessoas dizem assim, não pode misturar a política com a religião, a gente não pode misturar a política com a religião a ponto de você ter um califado. Tá entendendo? Isso aí a gente não tem como botar assim... eu não penso assim de ter, vou dizer, quem vai governar é um papa, quem vai governar o mundo é um pastor sob a visão dele. Não é isso. Mas eu não tenho como separar Dilma, cidadã, da Dilma, da religião dela. Não tenho. Eu sou católica, sou cristã, não tenho como separar isso. Eu não tenho como separar Deus da minha vida. Não tenho. Como essas pessoas que defendem o contrário, elas não conseguem separar a ideologia da vida delas. Né? Eu compreendo. Então, nós estamos vivendo realmente teve a polarização política enorme, né? Mas essa polarização aconteceu porque durante décadas, boa parte, muito mais da metade da população, foi obrigada a se calar. A se calar diante dos absurdos que vinham sendo colocados para a gente, de forma estratégica. Isso. Não pensem, minha gente, que a aprovação do divórcio, a aprovação dessas leis contra a família, contra os cristãos, contra a sociedade em si,
dizendo-se a favor da própria sociedade, ela foi colocada toda de uma vez. Se alguém chegasse há 30 anos atrás ou 40 e dissesse, nós vamos criar uma lei que vai implementar o divórcio, vai implementar o casamento de pessoas do mesmo sexo, a aprovação do aborto, acabar com a pensão das mulheres, vai deixar as crianças decidirem sobre sua própria vida e sua própria sexualidade com 3 anos, quem em sã consciência aprovaria? Ninguém. Ninguém. Mas como a coisa foi feita? A conta gota. Primeiro a gente vai, aprova, Foi minando, né? foi minando. Minando, e nós chegamos hoje nesse caos social que nós estamos. Eu, na educação, vejo alunos, a queixa dos professores, queixa minha também como educadora, do comportamento dessas crianças em sala de aula. Aí ficam reclamando. Ai, a família tem que vir para a escola. Que família? As que vocês destruíram? Você chega numa casa para fazer uma visita, tem várias crianças dentro de uma casa, com a mãe, cada uma filha de um pai, e o cara que está lá com a mãe ainda não é o pai de nenhum. Bem complicado, né? A É situação complicado, entendeu? é bem difícil. Então, como que você vai querer que essa criança reproduza na escola uma essência de família se ela não tem família? Eu entendo a diversidade dos grupos familiares, pastor. A gente não pode negar. A gente não pode negar. Mas o que eu não posso admitir na minha cabeça é a retirada das referências. Eu sei que eu sou baixinha. Por quê? Porque eu sei o que é alto. Eu sei que eu não sou obesa. Sei também que eu não sou magra, porque eu sei o que é magro e sei o que é obeso. Eu não sou bela, mas me desculpem aí, mas eu não vou me fazer de rogada, eu não sou horrorosa. Tá entendendo? Porque a gente tem a noção das coisas, o referencial. Mas quando se tira o referencial, se tudo é família, nada é família. Se tudo é bonito, como eles dizem, nada é feio. Se tudo é vida, nada é morte. Cadê o referencial? Se as crianças crescem sem referencial, se tudo que eu penso é certo porque é relativo, se relativizou a verdade para o mundo é uma concepção. A verdade para nós cristãos é uma pessoa. Então, Jesus não é relativo. Ele é. E ponto. Jesus é. Eu sou. Quando Moisés estava lá na sarça ardente, aqui eu estou falando para os cristãos, para os que creem, né? Amém. Ele vai e diz o quê? Senhor, quando o povo lá perguntar, quem é esse homem aqui? Ele está dizendo o quê? Eu vou dizer que eu vou em nome de quem? Eu sou. Ele não disse eu sou relativo. Ele disse eu sou. E o próprio Jesus, ele fala isso em Eu sou. João 14:6, né? Ele diz, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. E o que mais espanta aquele povo lá no tempo dele era ele usar essa entrada, eu sou, porque é o nome impronunciável de Deus. Isso. Eu sou, né? Então, eu não posso achar que uma família, como eu tive problemas, a gente tem problemas, pastor, porque as pessoas que impõem isso de goela abaixo na gente, elas não sabem resolver as consequências disso na prática. E eu, como assistente social, tenho enfrentado problemas incontáveis de alunos, né? Uma família, por exemplo, que a mãe morre
de câncer de mama, deixa filhos, teve um primeiro relacionamento, teve um segundo relacionamento e quando ela falece, graças a Deus, o primeiro companheiro dele, que já estava separado de outra pessoa, se converteu ao protestantismo e chamou outro companheiro dela e disse, ela não tem ninguém para cuidar dela e eu estou me propondo a cuidar dela. Atitude de homem de verdade. Muito bom. Atitude de homem de verdade. Então, este senhor, junto com o companheiro dela, que ela também parece já estava se separando desse outro, cuidaram dela e das crianças. A mãe morre. Qual o problema? Na minha cabeça, as crianças, cada um com seus pais. Não. Por quê? Porque esses dois pais tinham trocado 2 filhos. O filho biológico de um estava sendo cuidado pelo outro. Porque foi um acordo lá entre eles. Fui para o conselho tutelar, porque tem que resolver. Vamos lá, na época. Ninguém sabia resolver isso. Tinha que ir para o Ministério Público. Né? Então, assim, olha bem, a criança perde a mãe, a dor grande. Além de perder a mãe, ainda vai perder o amor afetivo daquele pai que está criando com o consentimento do outro pai. Né? Então, quer dizer, a coisa é bem mais séria do que sentar numa mesa lá em Brasília, fazer leis. A coisa é bem mais complexa do que levantar bandeiras, pastor, e sair por aí defendendo aquilo que eu acho que é bom junto da minha ideologia. E não sabe, às vezes, nem o que é que está defendendo, não é verdade? Não sabe o que está defendendo. Não sabe, porque os frutos dessas leis, os frutos dessas ondas de ideologia, elas têm devastado interiormente os seres humanos. Verdade. Devastado. E as mulheres, principalmente, e elas nem se dão conta disso. Meu filho, quando estava terminando o ensino médio, ele estudava na Lourdinas, e tem o culto, tem as missas, né? Isso. E na missa eu fui lá para falar como a mãe, e eu disse para aquelas alunas e aqueles alunos, né? Disseram a vocês que vocês vão entrar na universidade, nas faculdades, e vão encontrar um mundo amplo e gigante. Mas tenham muito cuidado. Porque nesse mundo tão grande que eles dizem que vocês vão entrar, não tem espaço para Deus. Então, vocês não deixem que nenhuma ideologia universitária expulsem Deus da vida de vocês. Se não cabe Deus, não me cabe, né? Não cabe Deus, não me cabe. Muito bem. Concordo plenamente. E eu digo assim, pastor, uma palavrinha que eu não suporto ouvir, que a esquerda gosta muito, né? O empoderamento. Né? Uma mulher empoderada. Bom, eu quero ser tudo, menos empoderada. Porque o empoderamento, ele vem do humano, do mundo. Né? O empoderamento, ele vem do mundo. A primeira mulher que foi empoderada foi Eva. E deu no que deu. Deu no que deu. Né? Ela se sentiu. Alguém chegou para ela e disse, você é poderosa. Você é empoderada. Você pode desobedecer aí, mulher. Faça aí o que você quer aí, a sua vontade. É seu corpo, suas regras. É seu paraíso, sua casa, quem manda é você. E deu no que deu. Então eu digo assim, pastor, eu quero ser uma mulher poderosa. E o que é uma mulher poderosa? Eu vou falar agora, né, como a minha fé. As meninas casavam entre 12 e 17 anos. Isso. Não era isso? Minha mãe casou com 15, né? Não, vamos para 2000 anos. Não era isso? Era. Não foi essa mais ou menos essa idade que a mãe de Jesus casou? Isso. Na teologia. Na teologia. Ela né? afirma que então, era bem jovem. Então, uma menina
educou um Deus. As meninas de hoje, pastor, não sabem lavar nem as calcinhas. Onde nós evoluímos como seres humanos. Olha a diferença. Há 2000 anos, gente, um adolescente educou o Filho de Deus, o Verbo de Deus, o próprio Deus. Educou humanamente. Né? Eu estou falando aqui humano, Jesus humano. A educação, cuidar, o cuidar, zelar. exatamente. Então, esta menina, passaram-se 33 anos, ela vira uma mulher e consegue ficar em pé, ao pé da cruz, sem cair, vendo seu filho ser crucificado. Essa mulher, ela é poderosa, porque o poder dela vem de quem, pastor? Vem de Deus. Então, mulheres, não queiram ser empoderadas, porque esse empoderamento ele vem do mundo e o mundo dá e tira. Peçam para ser poderosas, como a própria mãe de Jesus, como a rainha Esté, como Ruth, isso, como tantas outras mulheres na Maria Bíblia. Madalena. Maria Madalena, né? Débora. E as que mulheres, as que mulheres serviam, né, que serviam a Jesus. Essas, sim, eram mulheres poderosas. Queiram ter o poder que aquelas mulheres que eram colocadas lá no Coliseu Romano para ser devoradas pelos leões, elas tinham esse poder de ir louvando a Deus. Isso. Então isso é poder. Eu quero esse poder. O empoderamento do feminismo, podem ficar com ele, não me faz falta nenhuma. E a defesa, eu acho incrível que, às vezes, a defesa das mulheres, né, como é o feminismo, ele diz que defende as mulheres, mas toda mulher que se destaca, como aquela mulher que morreu pelos alunos, né, não teve um filme no Netflix, não teve né, algo que fosse de maior peso na mídia, mas o quê? Deixaram escondido. Se não fosse a galera de direita, o povo de direita, a gente hoje, né, era escondido, era uma coisa que não tinha nenhuma elevação. Né? Eu acho que é bem complicado essa situação. A gente vê mesmo homossexuais com a camisa de Che Guevara. Sim. O cara que mais matou homossexual. Exatamente. Como pode? Porque né? Eles não... É assim, eles vivem na superficialidade, pastor. Na superficialidade. Bem superficial, né? Hoje, essa geração, com raras exceções, porque em tudo há exceções, né? Até dentro da própria esquerda tem pessoas bem inteligentes. Mas, assim, eles vivem numa onda. Quando a gente... Sabe um tsunami que arrasta tudo? Isso. É quando eles vão. Eles vão nessa onda. Na onda do tsunami. E eles acreditam naquilo ali e acabou. Acabou. Eles não vão atrás para saber a história, para saber o que aconteceu. Os fundamentos. Os fundamentos. Nós estamos perdendo nossos direitos de liberdade. Nós estamos perdendo a cada dia, está sendo retirado. E essas pessoas estão dizendo, não é comigo porque é com fulano de direita. Criatura, a casa do vizinho lá da rua, de baixo, ela começou a pegar fogo. Mas se eu não for ajudar a apagar aquele fogo, vai pegar na outra casa vizinha, vai pegar na outra casa vizinha e vai chegar na minha. Então não pense que você não será atingido por todas essas injustiças jurídicas que têm acontecido no nosso país. Por essas perseguições de estar falando o que você pensa, porque se você é de direita, você não pode falar. Você tem que ficar calado. Mas os de esquerda podem falar os absurdos que eles quiserem. Eu vou dar um exemplo bem prático. Se aquela cadeirada que Marçal levou fosse Marçal dando em Datena, meu Deus do céu. Complicado. Tinha saído preso, né? Tinha saído preso, algemado e estava com prisão de 300 anos. Não estou dizendo aqui que Marçal não provocou o outro. Provocou. Provocar é uma coisa. Provocar é uma coisa. Partir para a violência é outra. Né? Então, diferente. E as pessoas ficam, como dizem, passando pano. Nem tenho que passar pano para a direita, nem tenho que passar pano para a esquerda. O que está certo, está certo. O que está errado. Se meu filho fez uma coisa errada, ele vai ser punido.
Punido, Não tranquilo. importa se é meu filho, ele tem que ser corrigido. Eu não posso querer corrigir os filhos dos outros e não admitir que meu filho seja corrigido. Então, o certo é certo, errado é errado, mesmo que todo mundo faça. E as pessoas perderam essa noção. Verdade. Dilma, o bate-papo da gente tá muito bom aqui, muito gostoso, né? Isso é importante demais, trazer uma consciência para essa juventude, não só juventude, pessoas de mais idades escutam, né? Assistem o nosso podcast. Estamos avançando aí, estamos crescendo no Pod Zoada e tem sido um sucesso, né, com as pessoas. Então eu queria agora que você deixasse aí as considerações finais, né, para o pessoal que nos assistiu, que nos acompanha, né, falasse um pouco, né, sobre todo um resumo do que a gente conversou e deixasse um alerta aí para os jovens, né? A assistente social ela trabalha muito nessa área de jovem, né? Principalmente verdade. escola, Escola. né? Pega essa faixa etária aí. Então deixa um recado bem bacana para eles. Foi muito bom estar com você aqui hoje. Eu que agradeço. Bom, gente, o recado que eu deixo é que vocês leiam, estudem. Eu sei que é difícil quando a gente está com a internet, mas o conhecimento liberta. Quando você tem conhecimento, dificilmente você será enganado, ludibriado por políticos, por ideologias. Mas isso só vem através do conhecimento. Não entrem na onda dos amigos. Aqueles amigos que você vê que dentro de você alguma coisa aponta e diz assim, não é legal. Não tenha medo de fazer o certo. Não tenha medo de ser correto. Não tenha medo, se você é um jovem cristão, não tenha medo de ser cristão. Não tenha vergonha de ser cristão. Não tenha vergonha de dizer, eu não faço porque eu vou ferir o coração do meu Deus. Não tenham medo. Olhem para frente. Cuidem vocês mesmos. Não permitam que ninguém, além de Deus, tome as rédeas das vidas de vocês. Porque a nossa vida é um dom dado por Deus. Isso. E não é colega, não é namorado, não é professores, são professores de universidade, de escola. Pastor, eu vou dizer uma coisa e vou alertar os pais aqui. Eu trabalho na educação há mais de 30 anos, que eu já sou aposentada de um. Mas hoje, um dos lugares mais perigosos para você perder o seu filho chama-se escola e universidade. O senhor é pastor, mas eu não tenho medo de dizer que as igrejas não estão, inclusive a minha católica, não estão preparando os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens para enfrentar a perseguição que ainda não é física, a perseguição ideológica. Então, muitos jovens cristãos, por medo da opinião alheia, acabam se perdendo dentro das escolas e dentro das universidades. Então, meus filhos, não tenham medo de ser diferente. Não tenham medo de crescer em estatura, sabedoria e graça diante de Deus, porque esse é o verdadeiro crescimento. Os outros são diminuição da sua humanidade e da sua identidade. Fechou. Né? Isso aí realmente é a base. Né? Um espelho é Jesus, né? A gente seguir os preceitos dele. É tanto que, como a gente falou, né? O artigo definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro, né? Eu disse a meus filhos essa semana, na minha casa tem um corredor, eu vi que a sua também tem aqui. E eu explicando para Lucas e Sávio, eu disse, olha, no final do corredor da minha casa tem um espelho. Eu disse, tá vendo aquela Dilma que tá lá no final? Eu conduzo minha vida assim, Lucas e Sávio. Aquela Dilma é como se estivesse com Deus, aquela lá no final do corredor. E o corredor é a minha vida. Eu sou ali o projeto
perfeito de Deus. Então, durante o percorrer da minha vida, eu tenho que tentar me aproximar o máximo de do Deus. ideal que Deus fez para mim. Então, eu tenho que olhar para frente. Eu não tenho que olhar para os lados. O meu alvo é Cristo, que está comigo desde a eternidade. Ele me projetou. Perfeito. Então, eu tenho que ser, durante a minha vida, o tempo que Ele me concede aqui, é o tempo que Ele me dá para me aproximar o máximo que eu puder daquela imagem e semelhança que Ele criou. Porque, enquanto isso, a sociedade está tentando, no meio do caminho, se olhar para os lados, ela vai tentar me deformar. Vai me deformar a ponto de quando eu chegar diante do espelho, que é no dia do juízo, eu não me reconhecer. Verdade. Então, Edilma, eu quero agradecer pela sua presença aqui no Pod Zoada, nosso podcast, e espero que a gente divulgue cada vez mais esse trabalho, né, porque tem sido isso, para edificar vidas, edificar pessoas, trazer consciências a pessoas para que possam andar e ser feliz, né? Que é o que importa, é que Deus quer que a gente seja feliz, não é verdade? É verdade. Então, te agradeço demais de estarmos juntos aqui. Então, esse foi o Pod Zoada com a nossa amiga Edilma Cartacho. Que Deus abençoe a todos, Amém. Em nome de Jesus. Amém.